que a gente tem que... O que eu prezo muito, né? Tempo de qualidade durante a consulta para a gente poder ouvir com atenção. E porque por muitas vezes as pacientes elas têm angústias, medos e dúvidas, mas elas acabam não conseguindo trazer isso de forma clara na consulta. Então, às vezes, no finalzinho de uma consulta ali, depois da gente ter conversado sobre várias questões ali da rotina, do exame periódico que precisa acontecer, lá no final, às vezes, ela expõe um determinado problema, uma questão ali que está incomodando muito ela, que aquilo, na verdade, era o que mais ela ia precisar do tempo, do meu tempo conversando e falando. Então, a maneira como eu venho estruturando também o consultório com mais tempo de qualidade para ouvir, para tentar compreender e realmente chegar no que realmente interessa para as pacientes eu acho que é o principal, né? Então, eu acho que isso é o que diferencia realmente os profissionais daqueles que fazem ali, né? Só o básico no consultório ginecológico e na obstetrícia mesmo, né? Eu acho, doutor, que o senhor podia nos contar um pouquinho da tua história lá do início, né? Só para o pessoal conhecer um pouquinho mais da tua história com a medicina, por que a medicina, por que essa área, um pouquinho mais ali, e depois a gente vai continuando o assunto. Sim, eu sou o mais velho de uma família de 4 irmãos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E trabalhei com outras coisas antes da medicina, mas num momento de transição decisivo ali acabei me encontrando mesmo, né? Mas então, no finalzinho da faculdade, eu acabei entrando num estágio ali, né, por acaso, que foi o estágio que tinha sobrado, que foi de gineco-obstetrícia, e acabei me apaixonando, né? E eu tive uma identificação muito grande porque eu venho de uma família em que as mães, a minha avó, a minha mãe, sempre foram as pessoas que desempenharam assim o porto seguro da família, né? Sempre foram as lideranças, assim, né? Sempre a gente teve nelas o que a gente tinha de referência. Então, eu sempre fui um admirador e uma pessoa que veio de uma família cuja mãe e avó sempre foram os portos seguros, né? Tem meu pai, enfim, a gente se dá muito bem e também é uma pessoa que teve muito significado e ainda tem, né? Mas, então, essa coisa do feminino sempre teve muito forte, né? Comigo. E eu sempre fui um admirador, né, do universo feminino, das mulheres em geral. Sempre tive um respeito muito grande, sempre foi uma coisa fascinante. E como eu caí nessa área no final da faculdade, eu acabei realmente vendo que isso é o que fazia sentido para mim, né? Tanto a parte obstétrica, que é o nascimento da vida, né? É uma coisa que a gente lida, na imensa maioria das vezes, com alegria, com nascimento, né? A parte ginecológica também, depois passando pela parte cirúrgica ginecológica, que é uma área muito ampla também, fascinante, né? E que eu hoje em dia eu trabalho com todas as cirurgias minimamente invasivas relacionadas à ginecologia, né? Videolaparoscopias, esteroscopias, que são exames, né? E a parte obstétrica mesmo, né? Que é uma coisa que teve uma dinâmica, uma modificação de abordagem, principalmente na última década, muito grande, né? Com relação aos termos mais comuns, né? Que ficaram muito batidos, como a humanização do parto, né? O parto humanizado, enfim. Mas, na verdade, isso nada mais é do que medicina baseada em evidência. Na última década, nos últimos 15 anos, principalmente, se produziu muito trabalho científico, né, com relação à maneira como a gente abordava as gestantes nas maternidades. E se provou que realmente se faziam muitas intervenções desnecessárias. E além dessas intervenções serem desnecessárias, por vezes elas eram danosas, elas eram invasivas demais, né? Como, por exemplo, né, eu quando eu terminei a residência em 2009, 2010, comecei a trabalhar, a gente ainda tinha protocolos em praticamente todas as maternidades que as gestantes, a maioria recebia ocitocina, que era um soro para induzir, né, o trabalho de parto ou acelerar o trabalho de parto de uma forma artificial. As gestantes, já na chegada nas maternidades, Isso era um padrão.
eram rotinas, eram protocolos institucionais, né? Porque era feito assim e ninguém questionava, né? Tanto do ponto de vista de evidência científica, porque era habitual, né? Era uma realidade, era uma coisa cultural, enfim. Se fazia raspagem de pelos, que a gente chama de tricotomia, se fazia a lavagem intestinal, que era um supositório, né, para a gestante limpar ali o reto, para depois, quando fosse fazer o esforço do parto, né, não ter fezes ali, enfim, que muitas vezes acabava até... Eu que fazia isso, Sim, fazia. eu não sabia. Acabava sendo até pior, porque depois a gestante evacuava, né, de forma mais líquida, então era uma coisa constrangedora até. E a episiotomia, que também era feito de rotina, né, em boa parte das vezes, né? E isso não é um passado muito distante. Sim, mas isso não faz muito tempo, então. Não faz muito tempo, é um passado relativamente recente. Em alguns lugares ainda se pratica, lugares mais, assim, que o pessoal ainda faz uma obstetrícia que não evoluiu muito. Lógico que existem casos muito específicos, né, em se tratando especificamente da episiotomia, mas são casos isolados, né? Na maioria das vezes, eu não lembro, faz muitos anos que eu nunca mais fiz uma episiotomia, né, que é o corte ali na região do períneo, né, para o nascimento do bebê, né? Então, isso a gente chama de episiotomia, e isso é algo agressivo. Hoje, quando a gente trabalha no consultório, no pré-natal, a gente foca fundamentalmente em preparo, durante o pré-natal dessa gestante, do assoalho pélvico, né? Então, esse preparo todo, ele envolve um trabalho de fisioterapia pélvica, ou mesmo de academia propriamente dito, para reforçar essa estrutura, para que ela fique mais resistente. Tem exercícios específicos hoje em dia com especialistas, né, fisioterapeutas especialistas em fisiopélvica, que eles trabalham justamente essa distensão, né, do canal do parto, todo esse reforço muscular, e hoje praticamente a gente tem mínimas lacerações ou quase nenhuma laceração, né? Então são partos que realmente eles vão acontecer de uma forma mais natural, né? Então toda essa mudança de abordagem, ela teve o foco principalmente no que a gente chama de protagonismo da gestante, né? Então a mãe, ela precisa ser respeitada, porque a gente está lidando em 95% das vezes, mais de 90% das vezes, com situações de normalidade, né? Gestantes que são saudáveis, que têm um pré-natal normal, saudável, e o desfecho, que é o nascimento, ele também tem que ser dessa forma conduzido. E isso tudo passa por informação durante o pré-natal, fundamentalmente informação, mas informação com qualidade, respeitando as vontades, identificando, né, quais são os medos, quais são os mitos que essa gestante, por vezes esse casal traz consigo, né, às vezes histórias de família, já vem contextualizado isso, né, e isso às vezes a gente precisa desconstruir, né, durante um pré-natal, passar informação de qualidade, mas sobretudo respeitar lá no final das contas a vontade dessa futura mamãe, né, dessa gestante. Porque, afinal de contas, se mesmo com todas as informações, com os recursos, se ela tiver acesso a um bom preparo durante o pré-natal e ela mesmo assim, ela optar por querer uma cesariana, isso também tem que ser respeitado.